Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 361. A Gênese, capítulo 17. Nós já estamos quase terminando a Gênese, graças a Deus. Graças a Deus nada, sabe por quê? Porque ao terminar a Gênese, nós vamos esmiuçar um livro que chama Obsessão e Desobsessão. Para mim, esse livro, Obsessão e Desobsessão, ele é mais difícil do que Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. Mas nós vamos tentar depois, né? Quando chegar a vez dele. Então, aqui na questão de número 32, o tema que nós já iniciamos, só que nós vamos reler novamente aqui algumas linhas aqui, mas nós não vamos comentar, é só para dar sequência. O tema um só rebanho e um só pastor. Por essas palavras, Jesus claramente anuncia que os homens um dia se unirão por uma crença única. Mas como poderá efetuar-se essa união? Difícil parecerá isso, tendo-se em vista as diferenças que existem entre as religiões, o antagonismo que elas alimentam entre seus adeptos, a obstinação que manifestam em se acreditarem na posse exclusiva da verdade. Todas querem a unidade, mas cada uma se lisonjeia de que essa unidade se fará em seu proveito, e nenhuma admite a possibilidade de fazer qualquer concessão no que respeita às suas crenças. Então, nós lemos e tecemos alguns comentários até aqui. Agora nós vamos dar sequência, né, que é a sequência de hoje. Entretanto, Kardec dizendo: a unidade se fará em religião. A unidade se fará em religião, como já tende a fazer-se socialmente. Olha só, naquela época, quando codificou a doutrina dos espíritos, Kardec assim já esclareceu-nos. Entretanto, a unidade se fará em religião. Se fará, como já tende a fazer-se socialmente, politicamente, comercialmente. Só que nós entendemos o que Kardec aqui descreve, porque ainda, pelo menos no socialmente, na política e no comercialmente, nós ainda não vemos essa unidade. Nós ainda não vemos essa união.
no socialmente, no politicamente, no comercialmente. Nós ainda, no ano de 2023, podemos dizer que isso ainda não se faz presente e não desfrutamos dessas leis ainda aqui na Terra. Por mais que tudo caminha. Tudo caminha. Porque se nós observarmos, o que eu quero dizer é, nós ainda não desfrutamos da plenitude do socialmente, da politicamente, comercialmente, né? Nós ainda não desfrutamos da plenitude, mas não podemos também negar que essas áreas, esses sistemas, porque são todos sistemas, esses 3 sistemas, eles gradativamente, eles têm em si melhorado bastante, né? Porque há nesses 3 sistemas espíritos responsáveis, enviados por nosso Senhor Jesus Cristo no seio desses 3 departamentos aqui na Terra, para alavancar o progresso neste seio, de forma que 50% nós ainda não vemos um progresso assim exuberante, mas não podemos negar também que muitas coisas nestas 3 áreas já melhoraram bastante, já melhorou bastante. Até porque nós temos que entender que tudo de acordo com os desígnios das leis divinas, tudo de acordo com o mérito daqueles seres que na Terra aqui se encontram. Por exemplo, não adianta, isso é com todo respeito, pois, principalmente em algumas metrópoles aqui no Brasil, os governadores, eles construíram casas populares, prédios populares, principalmente, eu estou tratando de um assunto que eu conheço na cidade de São Paulo. Então, naquela época, não vou dizer nome de ninguém, o governador construiu casas populares, prédios populares e doou, né? Fez doação àquelas pessoas que na época usavam-se o nome de favela, aqueles favelados. Hoje já não se usa mais o nome de favela.
Hoje é comunidade. Tudo evolui. Estão certos eles de exigir assim um pouco mais de respeito. Mas na época, favelados. Então, as pessoas que ganharam casas populares do governo para sair das favelas, eles saíam das favelas, moravam nas casas populares 1 ano, 2 anos, depois, eu não vou dizer o que eles faziam, tá? Para não criar conflito, porque esse aqui é um estudo embasado aqui na doutrina. Sei que eles voltavam lá para a favela. Você entende, com todo respeito, na época era favela. Então eu tenho que usar o nome daquela época. Hoje, se nós estivéssemos tratando do presente, seria o termo aqui comunidade, né? Então, isso é uma questão aqui, como nós estamos tratando aqui, socialmente, politicamente, comercialmente, isso é uma questão de evolução. Não queiramos que a parte social aqui na Terra chegue ao topo, logrando-se êxito em todos os departamentos. Politicamente falando, 100% êxito total. Comercialmente falando, 100% no topo da plenitude. Não. É gradativo. Nós temos que entender, com todo respeito, que constantemente, no seio desses departamentos, o Cristo tem enviado espíritos preparados para atuar nestas áreas aqui na Terra, porque de fato são as 3 áreas que movimenta, que é responsável por todo o progresso da humanidade aqui na Terra. Não é verdade? O socialmente, politicamente e o comercialmente. Essas 3 áreas, elas são responsáveis por todo o progresso aqui na Terra. Então, nós temos que entender que por ser as 3 áreas que movimentam o progresso aqui na Terra, essas 3 áreas, eles lidam com uma biodiversidade de seres em graus evolutivos diversos. Uns mais evoluídos, outros menos, uns mais compreensivos, outros menos, uns com mais merecimento, outros com menos merecimento, mas é preciso entender que Deus, misericordioso, nunca deixou de assistir nenhum dos teus filhos que aqui na Terra se encontra. E quando se pronuncia
Deus nunca deixou de assistir nenhum dos teus filhos. Deus nunca deixou de assistir a sua criação aqui na terra. Não se refere apenas ao ser humano. Se refere desde um átomo a um arcanjo. Dá para você entender com todo respeito? Desde um átomo até um arcanjo. Isso equivale a dizer, vamos simplificar, o hominal, o reino animal, o reino vegetal. Todos os reinos são assistidos por Deus, amparados por Deus. Pleias e mais pleias de espíritos, emissários de Deus, incumbidos por Deus, se encontram acudindo à natureza de Deus, assistindo à natureza de Deus. Com todo respeito, pois você acha que os animais não são assistidos por pleias de espíritos enviados por Deus? As matas? Todos os reinos? Existe uma pleiade imensa de espírito enviado por Deus assistindo todos os reinos. Então vejamos, desde um átomo até a um arcanjo. Quer dizer, todos. Então é preciso entender que entre esses três sistemas que são responsáveis pelo progresso da humanidade aqui na Terra, Deus tem enviado, Jesus tem enviado emissários, representantes deles, constantemente aqui à Terra, para colaborar, para alavancar o progresso aqui na Terra, de acordo com o merecimento de cada qual. Então, vamos dizer assim, a questão social aqui na Terra, a questão política, justiça, a questão econômica, a questão comercial, está na plenitude já? Não, mas há caminho, de acordo com o mérito de cada ser que aqui na Terra se encontra. Como nós acabamos de fazer uma comparação. Não adianta você pegar a pessoa que não está preparada lá na favela, passado, tá? Do assunto que nós já tratamos. E colocá-lo num apartamento, porque ele não vai conseguir viver naquele apartamento. Ele vai se sentir incomodado. A mesma coisa, pegue um macaco, um gorila, traga para dentro da tua casa e aponte o dedo na cara do macaco e diga assim para ele, assim, mais ou menos assim: eu vou sair agora, só volto à tarde. A hora que eu chegar, eu quero encontrar essa casa um brinco, limpa, tá? Você tá me ouvindo, gorila? Você acha que ele te ouviu?
você vai, pega o seu rumo, vai para o seu trabalho. Ao chegar em casa à tarde, a sua casa ou o seu apartamento vai estar quebrado, arrebentado. Porque uma que você tirou ele do habitat dele. Você tirou ele do reino dele. Ele ainda não tem a inteligência que você tem. Os animais são portadores de inteligência, mas rudimentar. Há muita coisa ainda que ser estudado a respeito dos animais, que até certo ponto eu acredito que eles sejam até mais inteligentes do que os seres humanos, mas esse é um ponto de vista meu que eu não permito que influencie o nosso trabalho, porque é o meu ponto de vista. Mas um dia nós vamos descobrir o que acontece entre todos os reinos, porque até então, até agora, nós temos algumas leves pinceladas, né? Então, tudo no seu momento certo. Não adianta a pessoa querer, faz parte do assunto aqui que eu estou tratando. Por exemplo, um maratonista, ele se preparou para correr 100 quilômetros. Pois bem, só que na hora ali, aqueles responsáveis pela maratona, eles levam ao conhecimento dos maratonistas que mudaram as regras. Em vez de 100 quilômetros, 200 quilômetros. O dever de todos os maratonistas é reivindicar o direito deles, porque eles estão preparados para correr 100 quilômetros e não 200. Aquele que ousa a correr os 200 quilômetros, automaticamente ele, mediante aquele sacrifício todo, caracteriza um suicídio. Porque a pessoa está preparada para correr 100 quilômetros e não 200. Se ele se prepara, ele consegue correr os 200 quilômetros. Mas ali é uma maratona apenas de 100 quilômetros, como todos nós aqui na Terra. Vejamos os recursos tecnológicos. Gradativamente vão aparecendo. Gradativamente. Hoje nós temos um celular, né, com um tipo de capacidade. Eu não vou dizer outros nomes para não entrar no mérito. 24 horas depois, um celular mais capacitado. Mérito. Mérito. Como Chico Xavier mesmo disse, se Deus quisesse a dor da humanidade, ele não teria permitido que a anestesia fosse inventada. Olha para você ver o que o Chico Xavier disse. Mas acontece que a anestesia ela foi inventada, graças a Deus, mas porque Deus viu que no exato momento que fizemos por merecer e fizemos merecedor, ele concedeu, ele permitiu que
a anestesia e todos os outros meios, recursos, né, na farmacopeia, na medicina, quantos milhões de fórmulas de medicamentos e tudo mais, cirurgias e mais cirurgias. Então a tecnologia hoje está muito avançada, graças ao mérito dos espíritos, das almas que se encontram aqui no corpo físico. Precisa melhorar? Precisa. Então dizer assim, como já tendes a fazer-se socialmente, politicamente, comercialmente, isso é gradativo. Isso é muito complexo, porque essas áreas elas estão evoluindo gradativamente de acordo com a evolução, de acordo com o mérito da humanidade. E também essa questão da unificação do ser um dia aqui na Terra, ela vai se dar, mas nós vamos ter que continuar batalhando para chegar neste momento. Então vamos para o próximo vídeo.